Olá, estamos de volta com o programa Elite Parlamentar, uma iniciativa da TV Arco, onde trata-se de um espaço para debater com jovens políticos a agenda política e eleitoral do país. Hoje, o nosso convidado é o deputado Rodrigo Hollenberg, um deputado federal que está no primeiro mandato, é servidor público e na Câmara dos Deputados é o líder do PSB. É um político experiente, chegou à Câmara dos Deputados com desenvoltura de um veterano. Sendo assim, foi apontado por diversas instituições, como o Congresso em Foque, a própria Arco Advice e o DIAP, como membro da elite parlamentar do Congresso Nacional. Foi deputado distrital por 2 vezes e, na gestão do governador Cristóvão Buarque, hoje senador, comandou a Secretaria de Turismo e Lazer e Juventude do Distrito Federal. Está afiliado ao PSB desde 1985, é membro da Executiva Nacional do partido e disputou em 2002 o governo do Distrito Federal. Eu passo agora a palavra ao jornalista Marcos, que fará a primeira pergunta. Deputado, falar sobre um assunto que está na ordem do dia, o apagão elétrico. A principal crítica feita ao apagão é de que o governo não tinha um plano de contingência e de que não estava preparado. Qual a sua avaliação dessa situação? O fato é que o Brasil ampliou a sua capacidade de geração, o Brasil ampliou a sua capacidade de transmissão, mas ainda demonstra fragilidade, porque ainda que seja um evento extremo climático, nós temos que nos preparar para estar mais resistentes a eles, para evitar que outros apagões aconteçam com os inúmeros prejuízos que eles causam. Deputado, mas qual o impacto político disso para a ministra Dilma Rousseff? Não, eu diria que é negativo para o governo como um todo, mas não vejo que teria impacto direto na candidatura, até porque eu acho que isso está muito distante do processo eleitoral. Acho que vai depender muito dos desdobramentos de como o governo vai enfrentar essa questão e o que vai acontecer daqui para frente. Mas não fica parecendo um pouco, quer dizer, não reforça um pouco a crítica da oposição de que onde a ministra põe a mão daria errado? Quer dizer, esse deve ser o ataque do governo, da oposição em relação à ministra Dilma. Quer dizer, ela cuidou do PAC e não andou muito bem, ela cuidou do setor elétrico, está dando problema. Eu não vejo a oposição com muita autoridade para falar de energia elétrica, de energia no país. O Brasil avançou muito na questão energética, seja com a autossuficiência em petróleo, seja com a descoberta do pré-sal, seja com a ampliação mesmo da geração de energia elétrica. E acho inconsistente os argumentos de querer apontar a ministra Dilma como incompetente. Essa não é a fragilidade da ministra Dilma. Eu tenho a impressão que o que será determinante nas eleições é a situação econômica do país e o tipo de segurança que isso está dando às pessoas, que tipo de melhoria na qualidade de vida das pessoas. E é importante ressaltar que a ministra Dilma teve um papel importante nesse governo, e é um governo que resgatou o crescimento econômico, resgatou a distribuição de renda, a redução das desigualdades, ampliou efetivamente o poder de compra do salário mínimo, enfim, ampliou o acesso dos estudantes, dos jovens à universidade, ampliou o ensino técnico. Então, o governo tem uma série de questões extremamente positivas para mostrar que impactam efetivamente na vida das pessoas, e eu acho que isso será o fundamental na próxima eleição. Ainda sobre o setor elétrico, você acha que esse sistema de interligação tem que mudar? Ele é frágil? Então, isso mostra claramente que o Brasil não pode se sustentar apenas em grandes projetos. É importante investir também em alternativas locais, de geração menor, mas que garantem também uma sustentabilidade, uma segurança muito maior. Portanto, eu acho que nós temos que mesclar o modelo com grandes gerações, mas ao mesmo também com pequenas... Mas aí quando o senhor olha o PAC, por exemplo, ele investe muito mais nesses grandes investimentos, como o senhor falou, e ainda na dependência do país, ainda mais na questão de hidroelétrica. Não se vê muito o PAC priorizando fontes alternativas de energia. Não é uma falha? Acho que essa é uma falha do modelo brasileiro. Eu acho que
exemplos como esse demonstram que ao lado de grandes alternativas de geração de energia como um todo, e não apenas energia de hidrelétricas, nós temos que também construir as alternativas locais de menor monta, mas que são mais sustentáveis a esse tipo de problema, por exemplo. Tá, o senhor acha que o governo não demorou para atuar, para dar a causa do problema ali? Olha, essa é uma questão muito técnica. Eu estava, inclusive, hoje na televisão assistindo um especialista, o coordenador da Operador Nacional do Sistema, um diretor, colocando que nos apagões anteriores o tempo de restabelecimento foi mais ou menos o mesmo. O que eu acho importante é que o governo, quando dê a explicação definitiva e não apenas fique fazendo meras especulações que tem que voltar atrás. É importante saber exatamente qual foi o problema, qual é a fragilidade e o que deve ser feito para enfrentá-la e que isso seja feito rapidamente. O que a gente percebe um pouco é uma euforia dentro do governo, já que a economia está indo bem, então aparentemente há uma euforia de que tudo está bem e uma tendência a não aceitar que há determinados problemas, notadamente nessa questão de energia e outras questões de infraestrutura. O senhor tem essa visão também ou não? O governo não está eufórico e está tentando resolver os problemas assim? Não, a ideia que eu tenho é que o Brasil vem avançando em vários indicadores sociais e econômicos. Então aí as pesquisas do IBGE, está aí a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, mostrando que o Brasil vem avançando em todos os indicadores econômicos e sociais. É claro que nós temos muito que avançar e nós temos fragilidades que precisam ser enfrentadas. Eu não concordo que há um ambiente de euforia. Eu diria que há um ambiente de otimismo não apenas no governo, mas um ambiente de otimismo que é compartilhado pelo conjunto da população brasileira. Qual seria o melhor, o senhor falou aí que precisa, em muitas áreas do governo ainda precisa melhorar. Em que áreas são essas? Eu acho que nas políticas de distribuição de renda... O Bolsa Família não seria suficiente? Acho que o Bolsa Família é insuficiente. Acho que o Bolsa Família foi um grande avanço. Os indicadores demonstram isso, que ele está produzindo efeitos significativos, mas nós precisamos enfrentar essa questão. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, a desigualdade social. Essa própria questão desse blackout que a gente teve demonstra que existem fragilidades ainda nesses sistemas de transmissão de energia elétrica. Isso precisa ser enfrentado com tranquilidade, com coragem, com honestidade, porque os prejuízos que um blackout como esse produz são muito grandes. O senhor não acha que houve aí uma falta de coerência nas explicações dadas pelo governo, muita informação desencontrada, não houve aí vamos dizer, um desentendimento do ponto de vista gerencial do problema? Não, o que eu tenho impressão, pelo que eu vi pela mídia, as explicações, até ontem tentei falar com o Dr. Nelson Rubner para ter alguma informação oficial, mas ficamos de falar hoje, é de que o governo está atribuindo a um evento climático extremo, que poderia ter atingido. Mas ainda não há uma explicação definitiva. Eu tenho sentido o governo cauteloso, e acho que é importante que seja, para que quando der uma explicação, seja uma explicação definitiva sobre o que aconteceu, o que motivou esse problema e quais são as alternativas para enfrentar definitivamente esse problema. Vamos encerrar esse primeiro bloco, voltamos em seguida.